pessoal, vamos nos preparando aí para a aula de hoje, né? Sobre como preparar mensagem, como pregar, como aproveitar essa oportunidade. E parece que aqui no estado de Sergipe a gente vai ter mais um tempinho ainda aí aproveitando esse tempo de live, apesar que todos dizem a mesma coisa, tá? Todos dizem que a live, a pregação, a transmissão da mensagem de Deus através de live veio para ficar. Ela veio de uma forma massiva nesse tempo de quarentena, mas quando terminar a quarentena e quando retornarem as atividades dentro dos templos, ela vai continuar. As pessoas vão continuar usando esse recurso. E ao contrário de terminar, não. Essa tecnologia vai se aperfeiçoar. Existem pessoas que estão trabalhando com ferramentas, existem novos aplicativos, existe muita gente pensando em novas tecnologias exatamente para aproveitar bem essa forma de comunicação que é a live. Isso em todos os sentidos, palestras, reuniões, como nós estamos tendo, como por exemplo, hoje nós vamos ter uma grande reunião a nível nacional, né? Por isso a gente vai terminar até um pouco mais cedo hoje, tá? Vai acontecer uma grande reunião das igrejas, dos líderes e pastores ligados à Igreja do Evangelho Quadrangular, no Brasil todo, tá? Então, essa tecnologia não é uma tecnologia que vai acabar quando retornarem as reuniões pessoais, as reuniões fisicamente, né? Ao contrário, é uma tecnologia que está se aperfeiçoando cada vez mais. Bom, na segunda-feira passada nós conversamos um pouco sobre as partes do sermão, a estrutura de um sermão. Falamos sobre a introdução, que é necessário um sermão ter uma introdução, que a introdução não faz parte do corpo do sermão. Falamos sobre o título do sermão também, né? Falamos sobre o corpo do sermão, item 1, item 2, item 3, falamos sobre isso aí tudo, tá? E trouxemos algumas dicas. Eu quero trazer uma dica para vocês sobre vício de linguagem, vício no momento de se falar. Tem muita gente que usa, por exemplo, a expressão né. Então, né, como eu falei segunda passada, né? Então, eu falei sobre a necessidade da introdução, né? Então, a gente precisa trabalhar a introdução, né? Então, o né fica presente em todo o tempo. Isso é um vício na forma de se expressar, tá? Isso pode ser corrigido. Então, o que é que você faz? Você grava você mesmo. Prega para você mesmo e grava você pregando, grava você ali falando alguma coisa por um tempo, um discurso, alguma coisa, e veja se você coloca algum vício, se você tem alguma expressão que está presente durante o seu discurso. Se estiver isso, você vai ter que fazer o seguinte, vai colocar alguém do seu lado para contar quantas vezes você, ou então te dar um cutucão, todas as vezes que você usar aquela expressão, por exemplo, o né. Existem pessoas que usam outra maneira, existem tiques referente à forma de se expressar, né? Tem gente que faz assim, né? Costuma fazer assim, daqui a pouco faz assim, tá pregando e faz assim. Alguém tem que ajudar essa pessoa, porque ela mesma às vezes não percebe. Então você gravar você pregando e ver se você tem algum tique, alguma forma que está de forma constante e até mesmo servindo de um ruído. Ruído é tudo aquilo que está entre a sua mensagem e o receptor da mensagem, que não faz parte da mensagem. Então, uma expressão corporal, né? Então, assim com os olhos e ficar piscando. Eu, às vezes, tenho uma mania meio de piscar, eu sei disso. Já vem desde a infância, tá? Mas tem gente que tem um tique muito forte. Daí a gente tem que buscar ajuda para poder corrigir isso aí. Por quê? Porque na live, gente, olha, a gente está aqui um olhando para o outro. Então é difícil da gente esconder alguma coisa, é difícil esconder um tique nervoso, tá certo? Então é bom a gente corrigir essa forma, esses ruídos, tanto da linguagem, como por exemplo o né, como também expressões físicas, corporais, né? Maneira do rosto, forma da expressão facial, uma forma diferente que alguém pode olhar para você e falar, você faz assim quando você está pregando, você sempre faz assim quando você está pregando. Então isso tudo nos ajuda a corrigir nossa postura. Pregação, gente, é um composto do material que você vai transmitir, aonde requer
Hermenêutica, essa palavra difícil, que é a interpretação do texto, tá? Homilética, que é a embalagem, que é a preparação, a formatação do sermão, e oratória. Oratória vai o uso das mãos, o uso dos olhos, certo? A expressão corporal, se você está com a expressão corporal assim, né, o ombro caído, lacinho, o tempo todo, parece que está cansado, um rosto cansado. Então vai fazer uma live, vai lá, lava o rosto, se prepara, né, arruma a barba, tem barba que não tem jeito, a minha não tem jeito, mas arruma a barba, dá um jeito, penteia o cabelo, né, não é um Big Brother, né, não é uma coisa assim, tipo um reality show, que você tá de qualquer jeito, você vai de qualquer jeito lá, para poder fazer sua live, tá? Bom, dito isto, vamos então trabalhar um pouquinho a questão do sermão propriamente, tá certo? Um sermão, o que é que você acha? Eu preciso de um esboço para pregar? Sim ou não? Eu fiz uma pergunta dessa aí, lancei uma enquete, algumas pessoas responderam, tá? E o sermão precisa de um esboço, mas eu não preciso, pastor, porque eu decoro tudo. Tudo bem, uma coisa é você pregar um sermão muitas vezes. Eu tenho alguns sermões, que eu não preciso de esboço, não preciso de nada, porque está tudo aqui na cachola. Eu lembro como é que é o sermão, é diferente. Às vezes você vê aquele pregador, chega num congresso, e versículo em cima de versículo e tal. Mas o cara já pregou 1000 vezes aquele sermão lá. Ele já pregou aquele sermão em tudo quanto é rebimboca que ele já foi, já pregou aquele sermão. Então ele já memorizou o passo a passo daquele sermão. É diferente. Agora você está pregando todo dia, você vai fazer uma live todo dia, uma live diária, então é alguma coisa que vai requerer da sua memória, é um pouco mais difícil, tá certo? Então o esboço sempre é bom. E como é que eu faço esse esboço? O esboço, ele obviamente vai seguir um parâmetro geral, tá certo? Ele vai apresentar algumas informações. O título tem que estar ali, caso você der um branco na hora, o título do meu sermão, o título está ali. O texto bíblico, tá? Pode colocar o texto bíblico todo escrito? Pode, nada impede. Bom, você pode ler o texto bíblico, citar o texto bíblico e ir para a palavra, e abrir a palavra e fazer a leitura do texto bíblico. Você pode fazer isso. Ou você pode copiar e colar e colocar o seu texto bíblico já lá debaixo do título. A introdução. Ela é um pouco mais complicada de você fazer um esboço. O ideal é que você mesmo se prepare, né, para aquela introdução. Por quê, gente? Porque a introdução ela precisa ser de forma descontraída. Você não pode ficar muito preso na introdução. A introdução você não pode estar se atendo muito ali à sua leitura. Por quê? Porque aquele primeiro momento é o momento da captura das pessoas que estão ali, de trazer aquelas pessoas para dentro do seu estudo. Este momento é importante. Então, a introdução, você tem que ter uma comunicação muito direta com as pessoas. A introdução, você está aqui, ó, falando com a pessoa, diretamente. No desenvolvimento, você pode se dar o luxo, tá, de consultar, de fazer consulta, mas a introdução não. Então, a introdução pode começar com perguntas, por exemplo. O que você faria se você soubesse que hoje seria o último dia da sua vida? Quais seriam os seus passos hoje? Olha que introdução, tá? Aí a gente, por exemplo, aquele texto lá em que Jesus conta a história de um homem que era muito rico e ele fez para si celeiros e ajuntou grandes depósitos, grandes celeiros, e veio à noite então a voz de Deus para ele e disse: louco, hoje te pedirão tua vida. Aí, nesse momento, tem informação, né? Hoje, você vai embora hoje, vai ficar tudo aí. Para quem que vai ficar isso aí? O que você vai fazer? Então, é um exemplo, tá, gente? Então, essa introdução poderia ser um chamativo desse. O que você faria se você tivesse certeza absoluta que você iria partir dessa vida nas próximas 24 horas? Você só tem 24 horas de vida. É uma introdução. Daí você pode colocar, por exemplo, uma ilustração. O que é ilustração, pastor? Ilustração é o que ilustra, né? Vai ilustrar alguma coisa, uma verdade. Ele vai ajudar a pessoa a entender. A ilustração, gente, não pode ser uma história que eu conto porque eu achei bonitinha. Aí o cara tá pregando. Gente, deixa eu contar isso aqui. Não tem nada a ver com sermão, tá? Vai, então não conta. Ó, não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando aqui, mas deixa eu contar uma coisa. Não é a hora de você contar isso aí. Conta outra hora, no momento que esteja lá fazendo outra coisa, mas no momento de sermão,
tudo que você vai falar, até um suspiro que você vai dar, tem que ter a ver com o sermão. Tem que estar ligado com o sermão. Você não pode abrir uma pausa no sermão para contar uma história que não tem nada a ver com o sermão. Então a ilustração serve para ilustrar um ensinamento, um conhecimento, um fato referente ao sermão. Posso contar uma ilustração, uma história de alguém que estava no leito de morte? Pode, deve, cabe perfeitamente, mas se não tiver nada a ver com o sermão, você não pode, por exemplo, você faz uma pergunta dessa, você vai falar sobre a questão dos últimos momentos da vida de uma pessoa, você não pode, por exemplo, chegar e falar assim, irmãos, hoje eu estava passando pela BR-101, ô meu irmão, que acidente terrível foi aquele, e estava lá o automóvel todo esmigalhado, e o cérebro das pessoas esparramada no asfalto, que coisa mais terrível. Não pode fazer isso. Se você fizer uma coisa dessa, primeiro, vai ser difícil você conectar isso ao sermão. O que você vai dizer? Eu tenho certeza que eles não estavam pensando o que eu farei nos últimos minutos da minha vida. Você não pode fazer uma conexão dessa, é difícil. Primeiro porque, quem sabe alguém que vai te ouvir é parente de alguém que estava lá, que morreu, né? E você fazer uma afirmação dessa, então é difícil você trabalhar com uma coisa dessa. Primeiro que ela é muito impactante. E veja, se você contar uma história muito forte, o que é que vai acontecer com as pessoas? As pessoas vão ficar pensando na história, nas consequências. Vão estar pensando como é que chegou aquele ponto, elas vão ficar divagando na história e você vai perder a pessoa, você não vai conseguir conduzir essa pessoa, continuar conduzindo essa pessoa dentro do seu sermão. Então qual é o ideal? O ideal é que a sua ilustração ela esteja de acordo, não seja alguma coisa muito forte, seja atrativa, chame a atenção para o que você quer falar. Então isso é a introdução, tá? Aí o que eu coloco na introdução, pastor, no meu esboço? Escreva a introdução. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a pregar, você pode até me criticar, tá? Mas era a minha insegurança. Eu escrevia tudo que eu ia falar, desde o comecinho. Meus irmãos, eu era pastor numa igreja batista tradicional, tá, gente? Minhas irmãs, muito boa noite. Estamos aqui reunidos hoje para estudar a palavra de Deus. Eu escrevia tudo. Eram 4, 5 folhas, eu não tinha computador. Naquela época era muito difícil, tá? Os computadores que existiam eram computadores assim de banco. Eu sou velhão. Então eu não tinha como. Então eu escrevia tudo, escrevia. Depois comecei a usar máquina de escrever, né? Datilografia. Muita gente não sabe o que eu estou falando aqui. Mas aí eu comecei a fazer eles datilografados. Muito depois que eu ganhei um computadorzinho. A igreja que eu pastoreei lá nos Estados Unidos, que eu comecei então a produzir os sermões via computador, tá, gente? Bem, de qualquer forma, é bom ter um esboço. O esboço você vai fazer constar o esqueleto do sermão. E a forma, o método que você vai usar para o seu esboço é algo muito pessoal. Às vezes, uma palavra já te faz lembrar, por exemplo, da ilustração, da história que você quer contar. Você quer contar uma história e não sabe como. Então, naquele momento, você vai colocar, né, a história do menino e o carrinho. Pronto, se isso for suficiente para você se lembrar daquela história, você colocar na sua introdução, tá? O ideal, como eu já disse também, na introdução é você memorizar bem tudo que diz respeito à introdução. Em certa ocasião eu estava ensinando sobre essa questão do esboço, sobre essa questão de colocar no papel. Aí o irmão falou assim, pastor, mas isso não inibe a ação do Espírito Santo? Não inibe a ação do Espírito Santo, ao contrário, ajuda, né? Por quê? Porque ele pode usar essa estrutura e trazendo coisas além daquelas que você preparou. Ele vai colocando coisas no seu coração e te ajuda. Ninguém tem uma memória dessa, ninguém consegue guardar tudo, exceto se o seu sermão é aquele sermão único que você está pregando em tudo quanto é lugar que você vai. Aí é diferente, tá? No seu sermão você vai colocar os tópicos, você vai colocar o título, vai colocar o texto, se você quiser você escreva o texto, vai colocar introdução. A introdução você vai colocar alguns aspectos que te possam fazer lembrar na introdução ali, tá? Aí você vai colocar tópico 1,
ou um ponto e coloca ali uma frase que seria a frase que identifica o tópico 1, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Gente, não tem que ser assim, isso aqui é meu método, tá? Alguém pode achar ridículo isso, né? Mas olha, tá vendo tudo coloridinho? Tudo colorido, amarelo, verde, roxinho, azul, amarelo, verde. E assim eu vou identificando aqui, tá, gente? O meu sermão, eu vou trabalhando com o meu sermão através de cores, distinguindo ali, tá? Então, por exemplo, todos os tópicos eu uso o amarelo. O amarelo identifica um tópico para mim. Nesse aqui, por exemplo, é o tópico 3. Para ter comunhão, precisamos estar dispostos a sacrificar. Eu desenvolvi um sermão aqui sobre a questão de comunhão e tal. Então, é necessário sacrifício. Então, está no item 3. O item 3, esse aqui é o terceiro item de um sermão que eu construí, tá? Aí eu vou colocando frases, que são frases de transição. Frases que me ajudam a lembrar o conteúdo. E eu vou destacando com cores conforme o tipo de conteúdo. Esse é um método meu. Você não tem que fazer assim. Você tem que usar alguma coisa que facilite a sua memorização e no momento de pregar, quando você bate o olho, você sabe onde está. Uma das coisas que as pessoas às vezes se perdem no sermão. Ela está lá no item 1, por exemplo, daqui a pouco ela está falando alguma coisa do item 3. Então, o esboço serve para isso. Bom, aí você vai e tem um tal. Cabe ilustração em cada um dos itens? Cabe. As ilustrações, as histórias que você conta, elas ajudam a fixar, com que faz com que o ensinamento ele se cristalize, se fixe melhor na mente das pessoas que estão ouvindo. Agora, muito cuidado com as ilustrações. Por quê, pastor? Cuidado para você ter pelo menos uma ideia de que aquilo é verdadeiro ou não. Se você não sabe, conta-se. Existe uma história aqui, gente, se é verdadeiro ou não, não sei. Se você não quiser falar isso, não fala. Mas existe uma história que fala a respeito de um homem que tinha um camelo, que andava no deserto assim. Tudo bem. Tem uma história que eu já ouvi, essa história assim, de pelo menos umas 4, 5 maneiras, né? Uma história que um mestre chega numa propriedade muito pobre, o camarada está lá quase morrendo, aquele mestre está com seus discípulos, o cara que estava morrendo de fome, ele só tinha uma vaquinha, aí o mestre não deu nada para o camarada, e pegou a vaquinha do homem e jogou no precipício, e matou a vaquinha daquele homem, que era o último recurso que ele tinha, que dava um leitinho para ele poder vender. Então essa história eu já ouvi alguém dizer que foi Jesus, eu já ouvi alguém dizer que foi Maomé, eu já ouvi tudo quanto é tipo de gente colocando na figura desse mestre aí. Mas na verdade é uma história. É uma história que não sabe de onde veio, nem se foi verdade ou não. Conta-se que a gente está contando uma história, tá? Cuidado para não se colocar no personagem da história. Irmãos, eu me lembro que eu fui fazer assim um vestibular, que o cara nunca fez vestibular, né? Aí quando eu cheguei lá no portão, o portão estava fechado, nunca nem fez vestibular na vida, mas ele conta aquela história como se fosse dele. Não dá, né? Pastor, será que tem gente que faz isso? Pior que tem. Então, cuidado para não trazer histórias e falar que foi você, se não foi você. Cuidado com as histórias também, para você não exagerar muito aquela história, tá? Se você não tem certeza daquele assunto, não vai ficar passando no sermão as fake news aí, né? Começar a trazer fake. Eu vi hoje, recebi no meu celular, olha, tá aqui para provar para vocês. Está aqui, olha, existem sim os extraterrestres. Tá aqui no meu celular e por causa disso é que está escrito na palavra. Cuidado. Vai atrás da fonte, vê se aquilo é verdadeiro, se você vai colocar no seu sermão. E aí coloca. Dá para colocar, pastor, histórias da própria Bíblia como ilustração? E como dá? São as melhores, tá? Então você está falando sobre, por exemplo, o pecado que nos assedia tão de perto, tal, falando sobre o pecado, a luta do homem contra o pecado. Aí, por que não citar Davi? O grande Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, Davi, homem usado por Deus, por que não citar Davi? E aquele Davi, então, irmão, certa ocasião estava passeando
no palácio, onde dava a visão para as piscinas de banho das mulheres num horário inapropriado, num tempo inapropriado, porque a Bíblia fala que ele deveria estar na guerra no tempo que os reis iam para a guerra. Posso contar a história? Sem dúvida. Eu posso contar histórias da Bíblia para servir de ilustração. Posso contar histórias da minha vida? Posso. Posso contar histórias de pessoas que eu conheço? Posso. Posso contar histórias que eu li? Posso. Ilustração serve para isso mesmo. Cuidado para a sua ilustração não ser maior que o seu sermão, porque senão as pessoas vão sair lembrando da ilustração e vão se esquecer do seu sermão. Então, os tópicos, você coloca lá, número 1, ou letra A, ou primeiro lugar, 2 pontos, você vai colocar. Se existe um versículo que dá base para aquele tópico, você vai colocar o versículo ali, tá? Se não existe, você vai colocar palavras que possam te ajudar. Posso escrever tudo? Pode. Depois você vai aperfeiçoando. Se você ainda não tem um método, escreva tudo que vai te ajudar a lembrar. Mas muito cuidado para não se perder, por causa do muito conteúdo também você se perder no seu próprio esboço, tá? 1, 2, 3, 4. Lembra que a gente conversou aqui, né? 2, 3, 4, 5, por aí no máximo. Não vá estender muito o seu sermão, fazer um sermão de 7 tópicos para você pegar em 20 minutos, 30 minutos, porque vai ficar muito conteúdo para pouco espaço, certo? Bom, gente, aí a conclusão. Então você vem a introdução, os tópicos, aí a conclusão do seu esboço. Veja, o esboço é o esqueleto. O esboço é um esquema, é um esqueleto daquilo que você vai falar, que você vai pregar. Você pode ter esse esboço num aparelho, né, digital, pode ter num notepad, numa planilha, num notepad, pode ter no seu celular, se a sua visão for boa, pode ter escrito no papel, pode ter uma folha ofício ali com os tópicos bem grandes, mencionando tudo, e você ir virando essas folhas. Se você tiver, claro, um púlpito. Se você não tiver um púlpito, vai ficar difícil para você estar pregando, fazendo sua live, tá? É óbvio que se você vai fazer uma live, você vai botar púlpito, então você vai diretamente relacionar tudo aquilo já à igreja, tal. O ideal é você não ter púlpito. O ideal até, se você puder ficar sentadinho, quiser ficar sentadinho em um lugar, com a Bíblia aberta na mão, ou numa mesa, você vai escolher o seu ambiente. Gente, eu escolhi, se eu pudesse melhorar, mas eu escolhi esse ambiente da minha sala porque é um ambiente mais livre, que eu tenho espaço para poder me afastar da câmera e ter espaço para poder chegar perto do celular. Então eu tenho como fazer esse movimento para poder interagir com vocês, tá? Mas eu posso ficar parado? Posso fazer uma live toda assim, e o meu esboço aqui na minha mão, e eu estou olhando o esboço e falando com você, olhando o esboço e falando com você. Enfim, esboço é necessário? É necessário. A menos que você tenha uma memória extraordinária, tá? Uma capacidade de memorização, não uma capacidade de memorização. Então você tem um método de memorização, você não precisa, tudo bem, eu não tenho, eu preciso de um esboço. Eu sempre prego com esboço. Até mensagem que eu já preguei algumas vezes, eu levo o esboço. Só quando eu sou pego assim de um momento, você pode dar uma palavra aqui e eu quero trazer eu me lembro de alguma mensagem, então não tem como, então eu vou pregar sem o esboço. Mas o esboço sempre é bom. E sempre que a gente vai pregar novamente uma mesma mensagem, sempre tem coisa nova. Aí eu vou lá e acrescento naquele meu esboço algum dado novo, alguma informação nova para aquela mensagem que eu quero apresentar. Então, gente, veja, sermão não é bicho de 7 cabeças. Uma mensagem não é bicho de 7 cabeças, tá? Você tem que seguir uma metodologia para você mesmo não se perder. Porque se você simplesmente abrir a Bíblia e começar a falar, daqui a pouquinho você está perdido, daqui a pouquinho você está como o cão correndo atrás do rabo, assim, fazendo um círculo contínuo, tá? E que não tem como terminar, você fica sem saber como terminar. Se você faz as anotações do seu sermão, se você estuda a Bíblia, usa as ferramentas que eu já ensinei aqui, tá? Dicionário bíblico, algumas versões da Bíblia, se você faz uso das ferramentas, se você faz o estudo direitinho, então não vai ficar difícil. Dar um título para o sermão também não é difícil, tá? Uma introdução, eu vou falar sobre hoje, gente, nós vamos conversar aqui
Hoje eu vou pregar. Deus me deu hoje uma palavra assim, assim e assim. Essa é a introdução. Eu vou anunciar o que eu vou pregar. É a minha introdução, tá? Então, se você faz uma boa introdução, se você divide o seu sermão em tópicos, pode ter o sermão de um tópico só, pastor? Pode. Aí não é tanto um sermão, mas é uma reflexão sobre um determinado tema, tá? A gente vê muita gente fazendo reflexão e dá o nome de sermão. Vai alterar alguma coisa? Não, não vai. E são mensagens boas? São, muitas vezes são, tá? Então, mas quando você vai falar só sobre uma coisa, só sobre o assunto, tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, gente, próxima semana nós vamos falar sobre contextos. Contexto imediato, contexto remoto, contexto cultural, contexto geográfico, para a gente não cometer alguns erros, tá? Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu já vi muita mensagem, inclusive algumas reflexões, dizendo que eu posso tudo, eu posso ter um carro novo, eu posso ter uma casa própria, eu posso ter um filho, você pode ter um filho, minha irmã, você que é estéril, você pode todas essas coisas. É uma afirmação que pode encontrar alguma base bíblica, tudo bem, mas o texto ali, o texto em si, ele não quer dizer isso. Paulo não estava dizendo isso, não tinha essa conotação, tá? Aí a gente vai ver sobre contexto. Mas vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece, tá? Os verdadeiros super-heróis de hoje. Aí o cara vai falar, baseado, o título da mensagem dele é esse, um título meio estapafúrdio, né? Assim, muito, é um título que você vai ter que botar um conteúdo bom, senão você vai fazer uma propaganda de um negócio muito grande e vai apresentar alguma coisa que não é tão à altura. Aí o camarada começa a falar, traz uma fala que ela se centra num aspecto só. Tudo posso porque Jesus não sei o que, tudo posso porque assim, 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 tudo posso porque... Aí eu estou fazendo uma reflexão. Queridos, eu posso afirmar que eu tudo posso em Jesus, porque, em primeiro lugar, o Senhor nos ensina aqui pela palavra, o apóstolo Paulo nos mostra que ele passou por grandes aflições e foi vitorioso. Então, eu tudo posso porque Jesus está comigo no momento da aflição. Segunda verdade, eu tudo posso na minha vida material, porque o Senhor é que provê tudo em minha vida. O apóstolo Paulo passou por situações de privação, passou por situações de dificuldades na vida dele, mas o Senhor sempre provia. São tópicos dentro de um sermão. Um sermão tem que ter tópicos, ou 2 ou mais. Se tiver um texto só, um corpo só, uma ideia só, eu estou trazendo uma reflexão. Pastor, é importante eu saber essas definições? Meu irmão, porque para você saber o que você está trazendo para o povo, para você entender qual é o conteúdo que você está trazendo para o povo. O sermão, ele trabalha em cima de bases, tá? De assertivas. Então, primeiro tópico, segundo tópico, são argumentos. Eu estou trazendo argumentos para chegar numa conclusão. Isso é um sermão. Um sermão contém como se fossem degraus para chegar numa conclusão. Isso é um sermão. E é ótimo o sermão. Facilita a compreensão, facilita o entendimento. As pessoas sabem de onde você saiu e sabem para onde você vai. Ela sabe exatamente que você está chegando perto da conclusão, não por causa do horário, mas porque o argumento que você está apresentando é um argumento crescente, progressivo. Então você sabe que você está chegando, as pessoas sabem que você está concluindo o seu sermão, tá? Por isso é bom construir um esboço para o seu sermão. Bom, gente, dito isso, a gente vai partir para o encerramento, então, dessa nossa aula de hoje, tá certo? E eu, de coração, espero que você esteja aproveitando. Eu sei que muitas pessoas depois, eu sei porque as pessoas acabam escrevendo para mim, deixam para assistir lá no IGTV, né? Deixam para assistir lá no YouTube, porque eu estou postando também no YouTube, se você quiser dar uma olhada lá, Pastor Maurício Romeiro, no YouTube, Pastor Maurício Romeiro. Já tem a aula 1 e a aula 2, e agora essa aula 3 sobre o esboço do sermão, tá certo? Pode dar uma olhadinha lá, você pode olhar pelo IGTV,
ou nos acompanhando na live. Eu queria que vocês me acompanhassem na live, né? Pra gente ter aí, bombando as lives aí, mas para mim, com todo o coração, não faz diferença se nós estamos em meia dúzia, se nós estamos numa centena. A diferença faz se você colocar em prática, seja um ou dois, mas colocar em prática isso que eu estou aqui ensinando para vocês. Nós vamos manter essa live às segundas-feiras. Nós vamos trazer assuntos referente ao púlpito, referente ao exercício do ministério. A gente vai estar trazendo esse conteúdo para vocês sempre. Fiquem comigo aí todas as segundas. Quando não der para assistir, vai lá, assiste depois, manda um comentário. E agora é a hora de dar um print. Isso, aí, obrigado. Manda lá para mim, faz um comentário para eu poder postar também, tá? Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. E daqui a pouco, você que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos uma grande reunião aí de todo o ministério, nacionalmente, de todo o ministério. Bom, gente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre si, em nome de Jesus. Até a próxima segunda.